Eu queria começar citando Paulo Freire. Estamos numa audiência em que a gente está tratando das questões urbanísticas da cidade, mas eu acho que essa frase cabe, né? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Que é o debate sobre a coerência. E é o debate sobre a coerência de um governo e também é debate da coerência entre aquilo que se diz nos capítulos iniciais das diretrizes, princípios. A Valéria muito bem colocou ali na apresentação da prefeitura, dos sonhos da prefeitura para a cidade, e aquilo que se faz na prática, os instrumentos que serão aplicados para atingir as diretrizes. Eu acho curioso, por exemplo, que a fala do nobre vereador Rogério Amorim começou de forma meio confusa. Eu acho, por exemplo, Rogério, muito difícil quando a gente ouve a expressão, a proliferação de pessoas, né? Pessoas não proliferam, né? Pessoas ocupam espaços, buscam moradias, estão atrás de condições dignas de viver, né? E muitas vezes acabam, né, para que tenham uma mínima condição de sobreviver, ocupando áreas, sim, áreas de risco, áreas ambientalmente que deveriam ser protegidas. A gente sabe que esse é um problema grave. Mas a gente tem que tomar cuidado, as pessoas não proliferam, elas estão buscando sua vida, sua sobrevivência, tentando buscar um mínimo de dignidade, muitas vezes ocupam áreas absolutamente de risco para as suas vidas, porque é isso que está mais perto do emprego, isso que vai colocá-las numa situação, é a última chance, a última forma de moradia. Mas o final da tua fala foi absolutamente correto. Você sabe que ontem na audiência sobre orçamento, eu chamei a atenção de que nós tivemos aqui uma audiência, e orçamento é a possibilidade de que a distância entre o que se faz e o que se fala. Do ponto de vista do poder público, aquilo que você promete fazer tem que estar traduzido em recursos, em política pública. E ontem aqui eu vi uma audiência sobre a situação do orçamento do ano 2021, o primeiro ano de gestão do Eduardo Paes, comparado ao último ano de gestão do Crivella. Portanto, vamos combinar que não era um padrão de comparação muito alto, né? Não era assim, né? A gente não estava partindo de um patamar alto para comparar, né? Só para a gente começar a conversa. E aí, embora o início está assim, olha como nós atingimos excelentes resultados fiscais. Era inegável, aumento de arrecadação, diminuição de despesas. Do ponto de vista fiscal, olha que maravilha. Mas dentro da apresentação da Secretaria Municipal de Fazenda, eu tenho uma cópia aqui, estavam lá a evolução das despesas empenhadas por função de governo. Aí quando eu olhei a habitação, caiu de 77 milhões no último ano do Crivella para 44 milhões no primeiro ano do Eduardo Paes. Caiu de 77 milhões para 44. Quando eu fiz a pergunta, a Secretaria de Fazenda, ano de pandemia, recurso, teve uma coisa que foi excepcional no ano passado. Eu pedi minha assessoria para olhar ao longo do tempo. Ao longo do tempo, os gastos de habitação têm caído sistematicamente no município do Rio de Janeiro. E, portanto, se a gente quer resolver o problema do déficit habitacional, se a gente quer de fato resolver o problema da moradia, se a gente quer de fato produzir uma cidade mais justa, tem que alocar recursos para isso. E isso está no centro do debate desta audiência, que é o debate onde nós estamos incluindo instrumentos que são de arrecadação, como a outorga onerosa do direito de construir, e não estamos dizendo para onde eles vão. Barandier apresentou isso aqui agora, na hora da análise. E isso, na minha opinião, é o centro da crítica que eu queria fazer a algo que está colocado aqui. A outorga onerosa do direito de construir está correto. O professor estava aqui apresentando, rapaz, vou esquecer o nome dele, Martins, desculpa. Martins sem S, perdão professora, porque eu não sou da área de urbanismo, não, né, às vezes não domino exatamente todos os nomes aqui, de forma absolutamente didática, por que a gente tem que adotar esse tipo de situação, sobre quem é que cria riqueza, sobre a renda da terra, porque, etc. Não vou repetir, não vou nem tentar repetir isso, mas de forma muito didática, né? Temos que implementar a outorga onerosa do direito de construir, vamos discutir esse processo de transição que precisa existir, ele é mais acelerado, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Perfeito. Mas agora, para onde a gente vai destinar esses recursos? Tem que estar coerente com aquilo que a gente definiu como diretrizes e princípios que a gente vai pactuar socialmente aqui, nesse debate do plano diretor. Eu não tenho a ilusão de que o Estado é um organismo acima da sociedade ou que ele é neutro. Ele está atravessado por interesses que atravessam e disputam espaço, e isso aqui é o espaço da disputa. O parlamento é um dos lugares para isso.
E aí a gente tem que ter clareza que a racionalidade individual econômica da especulação imobiliária é contrária à racionalidade do que a gente defender do bem público da cidade. E isso significa ter que impor um limite a essa irracionalidade da especulação imobiliária. E por isso, outro instrumento, que é o PEUC, IPTU progressivo no tempo, desapropriação, é um outro instrumento que está correto estar aqui. E eu quero dizer que nós vamos defender a existência desses instrumentos. Mas acontece que, por exemplo, o IPTU em progressivo no tempo, temos que estabelecer prazo para ele estar regulamentado. Porque embora ele tenha avançado em relação ao último plano diretor, como ele, no final das contas, a regulamentação dele fica a cargo do executivo, ele pode virar, mais uma vez, uma letra morta. E nós vamos passar mais 10 anos em que ele não esteja disso. É decisivo que tenha uma emenda que estabeleça qual é o prazo que a prefeitura tem para regulamentar esse instrumento. Que nós sabemos que não é de aplicação imediata. Tem a notificação pelo parcelamento e uso compulsório, você tem todo o processo para tramitar, mas é preciso regulamentar ele com alguma agilidade. Assim como é princípio, e aqui eu sei que eu vou comprar uma briga com o Pedro Duarte, com o Pedro Paulo, Pedro Paulo está doido para arrecadar, mas não quer vincular a arrecadação a fundo nenhum. E esse é o problema, nós vivemos essa briga aqui, essa discussão é decisiva também. Eu quero dinheiro para o Fundo de Habitação de Interesse Social. E acho, Valéria, um erro não está aqui o Fundo de Mobilidade Urbana. Porque é isso, nós temos no Fundo de Desenvolvimento Urbano algumas questões sobre mobilidade, mas onde as políticas de mobilidade estão de fato definidas é no Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, que não está aqui no plano. E aí a gente precisa colocar isso. E precisamos discutir da outorga onerosa, desses instrumentos arrecadatórios, quanto vai para a habitação de interesse social. Mais uma vez, não lembro se foi o Barandier, se foi o Fabrício, quem foi que falou aqui, o tal do artigo 99, ele apresenta coisas absolutamente gerais, instrumentos e coisas de desenvolvimento urbano, tudo cabe no desenvolvimento urbano, da reforma da pracinha com interesses eleitorais, a obras de drenagem, asfaltamento. A gente precisa definir como é que a gente vai inverter essa lógica de que o orçamento da habitação cai ano após ano, como é que a gente vai reduzir a diferença entre o que a prefeitura fala e o que ela de fato faz. Isso é com a alocação de recursos, e a alocação de recursos está no centro do debate da audiência de hoje e de semana que vem. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguns instrumentos, e aí eu vou entrar na outra história, porque por enquanto aqui eu estou tentando defender algo que a prefeitura colocou no plano e dizendo, vamos regulamentar mais, vamos até o fim, vamos diminuir a distância entre o que se fala e o que se faz. Por outro lado, me preocupam instrumentos como operação urbana simplificada, me preocupa a forma como está colocado aqui, porque às vezes é interesse do mercado que algumas coisas sejam detalhadas para garantir os interesses deles, e às vezes é o inverso. É preciso que determinadas coisas sejam genéricas demais que possam ser utilizadas ao bel prazer dos interesses econômicos do mercado. Essa é a lógica do cidade balcão de negócios que a gente precisa acabar. Foi isso que nos levou à cidade que nós temos hoje, injusta, desigual, com desemprego, com porrada para cima de camelô. Essa lógica precisa ser revertida, o Estado não pode ser um espectador. E aí, a gente não pode ter instrumentos no plano que são um mecanismo de burlar o próprio plano, desde que você tenha dinheiro para pagar. E essa história, ela está presente em vários instrumentos, e ela esteve presente ao longo dos últimos anos, todas as vezes que nós aqui na Câmara votamos lei da mais-valia para lá, lei da mais-valerá para lá, pagando pode tudo. Isso está errado, é a antítese do que deveria definir o plano diretor. E isso está previsto em uma série de instrumentos aqui colocados. Não dá para que a gente, na verdade, institucionalize o lobby do setor da especulação imobiliária. O lobby imobiliário, que é isso que vai estar acontecendo com esses instrumentos que estão ou genérico demais, ou facilitadores demais para que isso aconteça. E aí, no final, a gente aprova um plano diretor e diz, mas quem pode pagar, pode burlar tudo aquilo que a gente está definindo no plano diretor. Isso não é planejamento. Isso é construir numa lei que obrigatoriamente tem que ter planejamento, institucionalizar esse lobby da cidade balcão de negócios, sobre o qual a gente não deveria traduzir aqui, e é repetir erros do passado. Portanto, senhor presidente, um pouco essa a minha leitura geral desses instrumentos. Estou aqui tentando ouvir, semana que vem, talvez ainda chegando a algum detalhamento maior sobre algumas dessas questões. Mas esse elemento de
Vamos para cima na questão da outorga onerosa do direito de construir, vamos vincular esses recursos para as prioridades que a gente está definindo, vamos claramente dar prazo para a Prefeitura regulamentar o IPTU progressivo no tempo, e nós vamos ter que impedir, retirar, diminuir a forma com que acontece hoje a gestão da cidade, em que, tendo dinheiro, a gente burla as próprias regras urbanísticas que a gente está definindo aqui. Esses são os princípios que, na minha opinião, nosso mandato, nossa bancada do PSOL vai defender e com o qual a gente vai seguir dialogando com os movimentos da sociedade civil. E um grande abraço aos camelôs da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tarcísio Mota.